Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, palavra de Deus para o teu coração, você, né? Que Deus tem feito promessas, que Deus tem dito, vou fazer assim, você continua chorando, continua se lamentando, parece que não se conforma com aquilo que Deus tem te dito, uma palavra para o teu coração no dia de hoje, né? Acalma o teu coração, que Deus ele vai falar contigo. Aqui no livro, irmãs, de Jeremias 31, 15, que diz, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então, o que Jeremias ele quis passar, irmãos, para o povo de Israel naquele período, né, estavam ali, já tinha havido uma leva, já tinha levado, né, um total de pessoas ali para a Babilônia, e o povo continuava chorando, né? Deus aqui, você vê que anterior a esses versículos, Deus ele tá dizendo ao povo, eu vou castigar vocês, eu vou levar para o cativeiro. Mas aqui, irmãs, a partir do 29 tem a carta de Jeremias, a carta de Jeremias enviada aos cativos com consolação. Deus começou a fazer promessas de restauração, tá querendo consolar o povo, mas aqui a Bíblia diz que o povo não queria ser consolado, né? Essa passagem aqui, irmãs, ela também se repete lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, naquele momento em que o rei Herodes ele matou as crianças, também se repete esse mesmo versículo aqui se repete lá. Se vocês forem olhar lá, se repete lá no livro de Mateus. E Raquel, irmãs, Raquel aqui ele representa o povo de Israel, né? Representa o povo de Israel, onde os seus filhos foram levados cativo, o povo está chorando, lamentando, né, pela perda dos seus filhos. E a Bíblia diz, irmãs, trazendo para o lado espiritual, a Bíblia ela mostra de pessoas, né, que muitas vezes passou por um sofrimento muito intenso, uma dor aguda, situação difícil, mas que chegou o momento de Deus restaurar aquela vida, de fazer coisa grande, fazer milagre, e a pessoa continua chorando, parece que não quer consolo. Vamos analisar o texto, né? Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Vamos ver o significado dessa palavra, choro amargo. Vamos ver logo lamentação, né? Raquel estava lamentando seus filhos. Lamentação é gemer, expressar dor, com choro intenso, lamento fúnebre, é como se fosse um lamento por morte, por alguém que morreu, que foi embora. Aí choro amargo, o amargo significa sentir profunda aflição, sofrer intensamente, dor intensa, aflição profunda, angustiante. Então é assim na vida de Raquel, né, como um símbolo do povo de Israel, e na vida de algumas pessoas. No dia de hoje, que a gente vê por conta de uma situação difícil, né, ainda continua. Porque aqui a gente vê, irmãs, que Deus estava dizendo que ela estava chorando, choro amargo, se lamentando, chorando. Aí chora por seus filhos, sem admitir consolo. É como se Deus estivesse querendo dizer assim, eu cheguei com consolo, eu cheguei com cura para a tua dor. Eu ouvi a tua dor, eu ouvi a tua angústia. Mas aqui está dizendo, ela não admite consolo. Não quer o consolo de Deus, continua chorando, continua lamentando, e Deus fazendo promessa de restauração. Olha, minha filha, o tempo de tristeza passou. Vamos analisar primeiro o versículo. Admitir, a palavra admitir, irmãos, quer dizer, recusar ser consolada. Não aceitar o consolo de Deus. Deus estava consolando o povo, dizendo, olha, eu vou fazer coisa grande, né? Eu vi o teu choro, o tempo de angústia passou, eu vou fazer, eu vou restaurar, mas não admite consolar aquela pessoa que, pela dor do coração, pela tristeza que passou, parece que não tira da mente aquele momento difícil, não quer ser consolado, não entende que passou, vive toda a vida chorando, se lamentando, mesmo Deus dizendo, chegou o tempo de restaurar, chegou o tempo de fazer, mas não admite, não quer saber. Continua chorando, continua se lamentando. É aquela pessoa, por exemplo, que às vezes passou por um momento difícil na infância, mas todas as vezes que recebe uma oportunidade ou que encontra alguém, vai relembrando aquilo ali. E relembra aquilo ali. Mesmo que hoje em dia tenha mudado a sua vida, mesmo que hoje em dia as coisas estejam melhores, mas não esquece, não consegue esquecer aquele sofrimento. Continua chorando, sofrendo por conta daquilo que já passou. E, irmãs, sem admitir, né? Consolo. Aí Deus, ele dá uma resposta. A Raquel, como símbolo do povo de Israel, ele diz assim, ó, reprime. A reprimir quer dizer reter, conter, impedir, refrear, pare de clamar, parar de chorar, colocar freio no teu choro. É como se Deus dissesse a você assim, o que passou por um momento difícil, ainda continua chorando, lamentando, contando miséria, contando, olha, eu passei por isso, não sofri assim, eu fiz assim. Deus, ele diz assim, olha, reprime a tua voz de choro, coloca freio no teu choro,
Pare de se lamentar, pare de chorar. Deus já fez coisa grande na tua vida. Ele está fazendo promessa de restauração, promessa de restituição. Aceite o consolo de Deus. Pessoas que não entendem, irmãs, que Deus chegou com consolo, Deus chegou com restauração e continua chorando por algo que passou. O sofrimento passou, mas Deus, ele diz, vou restaurar, vou refazer, vou chegar com vitória na tua vida. Pare de chorar, porque, irmãs, ela não estava admitindo, não estava querendo o consolo de Deus. Então, Deus tinha liberado vitória, mas a vitória não chega. Por quê? Porque continua chorando, continua se lamentando. Aí o Senhor lhe diz, reprime, retenha, contenha, impeça. Coloque freio no teu choro, porque há galardão para o teu trabalho. E o galardão quer dizer um salário, uma recompensa, um pagamento. Deus está dizendo que ia trazer restauração, restituição, que ele ouviu a dor, o choro, o lamento, que ele ouviu a oração, a angústia do coração, ele recebeu a oração. E ia trazer consolo, mas ele está dizendo, pare de chorar, para primeiro eu consolar é necessário você aceitar o meu consolo. Aceitar o consolo de Deus. Então, para você, quem sabe, que passou por um momento de angústia, um momento de aflição, de dor, mas que ainda continua lamentando por aquilo que passou, continua chorando, pessoas que perderam parentes, quem sabe, e depois de anos e anos ainda não aceita, né? Pessoas que passaram por momentos difíceis, financeiro, não sei, mas que não aceitam o consolo de Deus, Deus dizendo assim, olha, eu já fiz uma coisa grande na tua vida. Eu mudei o quadro, eu mudei a história, mas a pessoa continua se lamentando, ainda quer viver aquela vida, apegada ao passado. Lá em Isaías ele diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem vos lembrei das antigas, irmã. Coisas passadas são coisas que, há pouco tempo, por exemplo, assim, coisas que aconteceram algumas horas atrás, alguns dias atrás, mas passaram, passou. Alguém me xingou, aconteceu alguma coisa comigo, mas passou, aquilo ali é passado. E as coisas antigas, irmãos, são coisas da infância, que está lá no subconsciente. Eu continuo lembrando, continuo relembrando aquela história. E cada vez que eu relembro, irmãos, o meu cérebro, ele traz novamente. Eu já expliquei aqui nos meus primeiros vídeos muito sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro, irmão, ele assimila. Ele não entende que o que você tá pensando é algo que você está pensando, que não está acontecendo de verdade. Ele traz emoção para o teu corpo. Por exemplo, se você começa a pensar numa coisa triste, já começa a vir o quê? Tristeza, você já começa a sentir, né, aquela vontade de chorar. Então, assim, é o teu cérebro, né, que você começa a pensar, irmãos, os teus pensamentos, o teu cérebro, ele assimila como aquele momento que você estivesse vivendo aquele momento. Então, essa pessoa que não esquece o passado vai viver uma vida triste, uma vida sofrida, porque o teu cérebro não assimila que aquilo ali passou. Ele, quando você começa a pensar, ele começa a mandar emoções para o teu coração, estímulos para o teu corpo. E você vai começar a ficar triste, acabrunhado, infeliz, e vive a vida toda nesse sentimento, uma emoção. Tivemos uma lição de escola dominical muito boa, que é corpo, alma e espírito. Passou essa lição, né? Agora estamos estudando a Trindade, já está terminando também a última lição. Mas ela nos ajudou muito, irmãs, a entender sobre isso. Uma emoção ruim, quando, por exemplo, se você é uma pessoa que constantemente está triste, passa por um momento triste, você tem tendência a viver uma vida triste. Por quê? Porque aquela emoção, você vê uma emoção, e ela foi tão intensa na tua vida. Aí quando você vive ela de novo, cada vez que você vive, ela vai ter mais probabilidade de voltar para você. Então, cada vez que você pensa no passado, coisas que te causaram dor, que te causaram sofrimento, o teu cérebro vai trazer aquilo para o teu corpo. Você vai viver sempre triste, infeliz, mesmo que você tenha mudado a tua vida. Você tem agora o que comer, vou dizer, se você passou por uma situação de escassez, você hoje tem o que comer, né? Casou, ou arrumou um emprego, vai vir melhor, mas você vai ver sempre uma vida triste, porque tá lembrando, aquilo ali tá na tua mente, então traz pro teu corpo. Isso é muito, irmãs, é muito prejudicial à nossa saúde. Essa irmã que eu vou falar agora, ela costuma muito assistir meus vídeos, não sei se ela vai assistir ou não, mas eu conversando com uma pessoa que perdeu um parente, e ela dizendo que o médico, mesmo sem saber, irmão, da vida da mulher, mas ele disse que ela desenvolveu o câncer por conta das tristezas que ela teve na vida dela. Ela passou por tanto momento de tristeza, irmã, e a tristeza, ela baixa a nossa imunidade, né? Pode pesquisar. A tristeza, ela baixa a imunidade do nosso corpo. Cada vez que você fica triste, vai baixando a tua imunidade. Então, é mais propenso a doenças, né? Cada vez que você está mais alegre, ele aumenta a tua imunidade. Te protege até mesmo contra a enfermidade. Quanto mais você se alegra, né? Então, irmãos, tem pessoas que é assim, que passaram por um momento difícil, mas não quer aceitar que passou. Não quer aceitar que aquilo ali acabou. E continua chorando, relembrando do passado. E não tem como Deus fazer uma coisa nova.
Não tem como Deus fazer uma coisa grande na vida. Deus até quer fazer, mas ele não admite consolo, como aqui foi na vida de Raquel, o símbolo do povo de Israel. Não admitia consolo. Deus estava fazendo promessa de restauração, mas ele continuava lembrando do passado, do que passou. Então, para Deus fazer uma coisa nova, é necessário esquecer o passado. Esquecer o que passou. Então, não sei o que você passou, não sei a situação que você enfrentou, né? Pessoas, eu estou falando com pessoas, quem sabe, que na infância sofreram, tiveram uma infância infeliz, pais que não entendiam, pais que batiam muito, pais que fizeram sofrer. Mas a gente tem, irmão, que perdoar e esquecer. Aquilo ali passou, que amadureceu, te fez crescer. Mas passou, é passado. Deus tem coisa nova, Deus tem novidade. Para a gente viver novidade de Deus, é necessário deixar o passado. Como eu expliquei para você, o nosso cérebro ele não assimila o que, se você está pensando é real, se é imaginário. Ele vai pegar aquilo ali e mandar estímulo para o teu corpo. Então você vai ver uma vida triste, vai te trazer dor, sofrimento, doenças. A tristeza, irmãs, ela causa doença no nosso corpo, como eu já falei, diminui a nossa imunidade, abaixa a imunidade. E é propensa a desenvolver doenças. Então, irmãos, que possamos aceitar o consolo de Deus. Esquecer as coisas que passaram. Tanto as passadas como as antigas. Coisas que já se passaram há muito tempo. Tem pessoas que não cansa de contar o seu passado. Triste que passou. Esquece o teu passado. Esquece o que passou. Passou, é passado. Viva a novidade, viva a coisa nova. Deus tem coisa nova para a tua vida. Mas para vir a novidade, é necessário viver. É necessário aceitar a novidade de Deus. É necessário aceitar o que Deus quer fazer na tua vida. Esquece o passado. Começa a lembrar de coisas boas, de coisas que te fizeram feliz. E aquilo ali vai te trazer felicidade. O teu cérebro vai começar a mandar estímulo de felicidade para o teu corpo. Você vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Esquece o que passou. Aceite o consolo de Deus. E fique na paz do Senhor.